Que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. A lição de hoje é a lição de número 1, as promessas de Deus. Nós entramos agora no quarto trimestre de 2024. Nesse quarto trimestre, nós estudaremos lições preciosíssimas sobre as promessas. E o tema de hoje é as promessas de Deus. O nosso texto áureo está em Jeremias capítulo 1 e o versículo 12. Escrito está: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. A verdade prática fala-nos da seguinte forma: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. A nossa leitura bíblica em classe está em Isaías, o capítulo 55. O texto sagrado já começa assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Um dos textos mais clássicos, que inclusive está contido aqui neste capítulo, né? É o versículo capítulo 55 de Isaías 55. Deixa eu ver o versículo aqui, já te falo qual é o versículo exatamente. O versículo 50, capítulo 55, versículo 10 e 11. Porque assim como desce a chuva, a neve do céu, para lá não torna, mas rega a terra, faz produzir brotada, semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que há, naquilo para que a enviei. Versículo 11. Né? Este é um dos versículos clássicos da leitura bíblica em classe. Estudar sobre as promessas é muito relevante, principalmente nos dias de hoje, ou seja, no tempo odiernos em que vivemos. Nesse tempo presente, tem surgido e tem tomado forma, tem tomado conta de pessoas as mensagens da confissão positiva. São mensagens de autoajuda. São mensagens que você vai vencer, que vai dar certo, que Deus está com você, que você está fraquinho no pecado, longe de Deus, mas que Deus está usando, como tem não é nem hino, canções, porque hino não é isso, canções gospels que falam, que tem esse tipo de letra. Isso é ludibridia, isso é um engodo, um engano. O pior de tudo é que as pessoas são enganadas e enganam outras. Então, veja bem a importância de estudar sobre as promessas no sentido canônico, no sentido bíblico, no sentido real. Né? Então, estudar sobre as promessas é muito importante para que esperemos e desfrutemos delas de forma correta, para não frustrarmos. Por que cresce o número de pessoas desigrejadas? Por quê? Pessoas que estão frustradas na fé. Pessoas que estão frustradas e ficando em casa. Desviadas. Se você conhece alguém que se diz crente, eu tenho meu Deus, tenho meu relacionamento com Ele,
Meu Deus me conhece. Conhece mesmo, sabe que você está desviado. Sabe que a pessoa que faz isso deixou de ser igreja. Porque igreja, o próprio nome, igreja, vem do grego eclésia, que significa reunião de pessoas. Então, quem não reúne não é igreja. Tá? Então, por que as pessoas estão desviadas assim? Porque não entenderam a promessa bíblica. Então, nesse trimestre, para corrigir erros, tais como esses, que não são só esses, são muitos outros, nós vamos estudar sobre as promessas. E hoje, estamos já aqui dando abertura nesse trimestre que está quentíssimo. Falando nisso, eu quero pedir a você, no decorrer da ministração desta lição, que você comente. Entra aí no chat. Entra aí no chat. Comente a lição. Fale positivo. Fale se você não gostar, mas fale. Dê o seu joinha, seu like, comente. Porque quando você dá um like, um joinha, e você comenta, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. E ele mesmo manda para muitas pessoas. Tá? Muito bem. O primeiro tópico da nossa lição diz assim: um convite de Deus. Um convite de Deus. Que convite é esse? Tá assim, ó. O próprio Deus falando. Versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Deus mandando buscar. Deus mandando buscar. Um outro versículo interessante é o versículo 11, que diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Deus faz um convite porque ele vai cumprir. Tá? O capítulo 55 do profeta Isaías, onde está inserido ou inserida essa lição, ele já começa assim: Deus realmente fazendo um convite. Tá? Esse capítulo é conhecido no âmbito teológico como o capítulo da graça de Deus no Antigo Testamento. Pegou aí? O capítulo da graça de Deus no Antigo Testamento. Começa assim, versículo 1. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai. Ó, convite. O convite gracioso. É um convite à promessa de Deus, porque no decorrer do capítulo, Deus vai fazer promessas. E ele agora está convidando. É o convite à promessa. O segundo subponto da nossa lição está assim: é preciso buscar. Como eu disse, no versículo 11, está lá. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O verbo ali está nos encorajando, nos mandando, nos incentivando a buscar. Buscai ao Senhor. Gente, busquem. Não perca tempo, vá lá, corra atrás, busque. Né? Então, a promessa Deus, ele é tão maravilhoso que ele disponibiliza bênçãos para nós e diz: buscai. Ele convida-nos a buscar. Ele, o próprio Deus, vós que tendes sede, vende. Mas quando a gente olha para a gente, né? A gente vê que somos pecadores, nós vemos que somos pessoas pecadoras, que não merecemos, mas o Senhor assegura que vale a pena buscá-lo, porque ele diz assim: vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai, sem preço, diz o texto. Significa, não há méritos, não há nada que eu possa fazer, não há merecimento, não é pela minha bondade ou por obras que eu venha fazer. Não, é graça de Deus. O Senhor sabe que não merecemos. Mesmo assim, Ele nos convida. E Ele faz promessa. E Ele vai cumprir. Olha que coisa linda, né? O terceiro subponto, primeiro, Deus convida, vinde. O terceiro, Ele mostra-nos que é preciso buscar. E, em terceiro lugar, o terceiro subponto, é preciso se arrepender. Quando, aqui no texto sagrado, versículo 7, o texto
onde está inserida a nossa lição, capítulo 5 de Isaías, capítulo 55 de Isaías, versículo 7, deixe o ímpio o seu caminho, ó, e o homem maligno nos seus pensamentos, ele se converta ao Senhor. Tá vendo? É necessário arrepender, se converter. Como é que eu deixo meus caminhos maus, pensamentos malignos? Como que eu me converto? Só através do arrependimento. Está intrínseco ali. No segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está escrito assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, ó, então ouvirei, sararei a sua terra. Tá vendo aí? Promessa. Olha os verbos: ouvirei, sararei. Agora, aí tem uma condicional ali. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, me buscar. Ok? Então, é preciso arrependimento. Não é igual o pessoal da confissão positiva, dizendo assim, se você fizer isso, como que as nossas obras tivessem algum mérito, você vai colocar Deus na parede, você vai exigir de Deus, está escrito na tua palavra. Isso é torcer as escrituras. Isso é engodo, é enganação, é ludibriar o povo, sabe? Então, é preciso estudar os fundamentos, porque Deus, ele é soberano. Quem é o homem para exigir alguma coisa de Deus? Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Inclusive, no próprio texto da promessa, diz isso. Olha só o versículo 8 do capítulo 55 de Isaías. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E os meus caminhos não são os vossos caminhos. São caminhos muito mais altos. Os pensamentos do Senhor não são nossos. Porque eu já vi pessoas falando assim, não, Senhor, está na tua palavra, o Senhor falou, o Senhor vai ter que cumprir, então eu exijo. Porque o Senhor falou, é a sua palavra aí. Sabe? Na verdade, além de ser má educação, isso é quase uma blasfêmia, uma afronta ao soberano Deus. Não se fala dessa forma com o Senhor. Deus não é homem para falarmos assim com ele. Deus é soberano, isso é um desrespeito ao ser e à pessoa do nosso maravilhoso Deus. Né? Então isso não se faz, é errado, erradíssimo. Então, dito isso, que é preciso arrepender, abandonar os maus caminhos, se converter para que então as promessas do Senhor se cumpram em nós. Não é dizer, está fraquinho, mas Deus está usando. Está no pecado, mas Deus está usando. Está na cachaça, na droga, no álcool, na cracolândia, mas Deus está usando. Não, não é assim não. Não é assim não. Não podemos nos embasar, Deus usar ou deixar de usar. Usar, Deus usou até uma jumenta. Usar, o Senhor Jesus disse em Mateus, capítulo 7, versículo 21, 22 e 23, muitos me dirão naquele dia, não profetizei, não fiz milagres, mas direi abertamente, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Então, não podemos alcançar a maior de todas as promessas, que é morar na eternidade com o nosso Deus, na cidade santa, onde Jesus foi preparar lugar. Né? A maior esperança do salvo é morar eternamente com o nosso Deus. A maior esperança do salvo é essa promessa do Senhor, porque o próprio Jesus prometeu em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for, virei, Zé, tudo no futuro, promessas, prometendo. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso é promessa. Essa é uma das maiores, ou se não a maior promessa
do salvo, de quem serve ao Senhor, de quem entregou sua vida a Jesus Cristo como Salvador. Então, para alcançarmos essas promessas, é preciso, há um convite, né, do Senhor, vinde às águas, ele nos encoraja a buscar o Senhor, e é preciso se arrepender, é preciso arrependimento. O segundo ponto da nossa lição está assim: as promessas e seus fundamentos. Quando falamos de fundamento de promessas, aqui não está na revista, mas eu acrescentei. As promessas, elas estão em duas direções, ou em dois planos. O primeiro plano da promessa são promessas de bênçãos. O Senhor falando e cumprindo em nossas vidas. Mas, um segundo plano das promessas de Deus são promessas de juízo. De juízo. Pastor, dá para citar um exemplo? Sim. Em Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Agora veja, olha o verbo, ficarão, é uma promessa. Deus está dizendo que essas pessoas ficarão de fora da cidade santa, ficarão de fora do céu. No capítulo 21, versículo 8, diz aqui também que os covardes, tímidos ou covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, pessoas que têm sexo entre solteiros, pessoas que têm sexo, mas não são casadas, são fornicadores, feiticeiros, idólatras, todos mentirosos, a sua parte será, ó verbo. Então é uma promessa, será no lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, há promessas de bênçãos, como Jesus falou em João 14, que vai nos levar para o céu. Sim, mas a outra face, vamos assim dizer, das promessas do Senhor são as promessas de juízo. Deus vai sentenciar, julgará, punirá pessoas que andam em desacordo com a sua palavra. Tá? Então isso é fundamento das promessas do Senhor. Não adianta ficar pensando, promessa só em bênção. Que promessa não é só de bênção. A promessa também de punir os desobedientes. As pessoas que não atentam para o tempo. Porque, veja, a promessa de Deus tem um tempo para cumprir na vida do homem. Tá? Muito bem. Então diz assim, ao longo da Bíblia, nós vemos, ao longo da Bíblia, nós vemos várias promessas. A começar, quando o homem peca em Gênesis 3. Aí, da semente da mulher, nascerá um, promessa, prometendo que Jesus viria. Depois, outra promessa que Deus fez. Aí já é aqui juízo. Que a mulher daria luz a filhos com dores. Deus fez essa promessa, sentenciou isso, de juízo. Juízo, ok? Muito bem. Depois, é interessante, no segundo ponto da lição e subponto 2, está assim, Deus é infalível. O que Deus fala que vai acontecer, que Ele promete que vai fazer, vai fazer. Tanto de bênção quanto de juízo. Porque diz aqui que Ele vela pela sua palavra para fazer cumprir. Inclusive, em Isaías 43, versículo 13, está escrito: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. E operando eu, quem impedirá? Olha, tá vendo? Por quê? Quando Deus faz promessa, tanto de punir, quanto de salvar, quanto de guardar, de livrar, Ele cumpre. Em Deus você pode confiar, ainda que pareça impossível, como no caso de João Batista, os pais de João Batista, né? Zacarias e Isabel, avançados em idade, mas Deus lhes prometeu que daria um filho.
Um outro exemplo é o de Abraão. Sara já era avançada em idade, mas o Senhor prometeu. Ela, inclusive, já estava na menopausa. Menopausa? Que menopausa? Já passada a menopausa, já era velha, né? E o Senhor falou que lhe daria um filho e deu. Por quê? O Senhor prometeu. Quando ele promete, ele cumpre. Deus zela pela sua palavra. Terceiro subtópico da lição sobre o fundamento. Versículo 50, capítulo 55 de Isaías e versículo 11 está escrito. Versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. O Senhor vela pela sua palavra para fazer cumprir. Né? Ele vela pela sua palavra para fazer cumprir. Em Jeremias, é o nosso texto áureo, né? Capítulo 1, e versículo 12, escrito está: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Deus vela pela sua palavra, ele cuida da sua palavra. Gente, tem um errozinho de português que muitas pessoas cometem quando fala, porque ele, Deus, sempre quando é ele, usa o sua, porque está na terceira pessoa, tá? Eu vejo, às vezes, pessoas falando assim, porque Deus vela pela tua palavra. Então, assim, olha, irmão, você que está aí agora, né, como internauta, participando desta aula comigo, ó, eu, tu, ele, Deus. Então, ó, Deus, eu, tu. Quando é tu, né, tua palavra, você, irmão, é a tua palavra. Agora, quando eu falo Deus, ele é sua. Porque ele, Deus, irmão, Deus vela pela sua palavra. Não é a palavra do irmão. Quando eu falo tua, eu estou falando a palavra do irmão. Que é eu, tu. Tua é o irmão. Então, Deus não vela pela palavra do irmão, nem pela minha palavra. Deus vela pela sua palavra, a palavra dele. Tá? Então, atentar para essa questão do sua e do tua. Muita gente erra essa questão do tua. Eu já até vi, escuta bem, já cheguei a ver pastores quando vão dar a bênção apostólica, escuta bem isso que eu vou falar. Eu já vi pastores quando vão dar a bênção apostólica falando assim, equivocando-se essa questão do tua e do sua. Que o amor de Deus, ele, Deus, né? A graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua igreja, porque está falando ele, Deus, seja com a sua igreja, não é tua. Sabe por que tua? Porque eu, irmão, os obreiros, as pessoas que estamos ali, nós não temos igreja. A igreja é do Senhor. Então o correto é falar, né, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua igreja, a igreja dele, a igreja de Deus. É sua, não é tua. Tá? Muito bem. Por isso que é bom escola dominical, né, gente? O último ponto da nossa lição, estamos estudando sobre a promessa, tipos e promessas, tipos e propósitos das promessas de Deus. Primeiro tipo, promessas incondicionais. Pastor, existe promessa na Bíblia incondicional? Aham. Que promessa é essa? Não depende de homens. O homem querendo ou não, gostando ou não, vai acontecer. Pode citar uma? Posso citar várias. Mas entre elas, a lição cita aqui a do nascimento de Jesus. Porque a virgem conceberá, dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Ó, essa é uma promessa incondicional. Crendo ou não, essa promessa é cumprir. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, há uma promessa incondicional. Deus vai punir os incrédulos, aqueles que praticam sexo fora do casamento, vai ir para o inferno. É uma promessa de Deus incondicional, não tem jeito. É incondicional, não depende. Que Deus, olha para o coração, Deus não é açougueiro e nem cardiologista. Ele vai punir
vai cumprir isso. Outra promessa incondicional, o arrebatamento dele, porque no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, o Senhor descerá nos ares e vai nos arrebatar. Essa é promessa. O arrebatamento é uma promessa incondicional. Querendo ou não, acreditando ou não, vai acontecer. E são promessas incondicionais. Agora, promessas condicionais. Essas aqui é aquelas que dependem da gente. Por exemplo, é quando Deus fala com um exemplo de promessas condicionais é o da vida de Sansão. Sansão, ele já nasceu prometido por Deus, né, de ser alguém que iria libertar Israel das mãos dos seus inimigos. Deus começou a usar Sansão, mas dependia da obediência de Sansão. Na verdade, todas as promessas em relação ao homem, elas são condicionais. A salvação, por exemplo, é uma promessa. Deus quer salvar toda a humanidade, só que é condicional à vontade do homem. Se o homem não quiser, se o homem quiser fugir, se o homem quiser se afastar do Senhor, por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, depende de quê aqui? Do homem crer. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O outro texto, né, que é de Marcos 16 e 17. 16 e 16 e 17. Quando diz lá, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, quem crê será salvo. Condicional. Se a pessoa não quiser crer, será condenado. Então, são promessas condicionais. Quando Deus, você é escolhido desde o ventre da sua mãe e tal. Essa pessoa, Deus escolheu, Deus quer usá-la, mas vai depender dela. São promessas que Deus fez, mas são condicionais. As pessoas precisam atentar à promessa do Senhor e caminhar em direção a ela, senão não alcança. Por isso buscar ao Senhor. Então a promessa, a pessoa para receber tem que estar no centro da vontade de Deus, ok? Em relação a pais e filhos, por exemplo, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, para que vá bem e viva longo tempo sobre a terra. É uma promessa, ir bem, prosperar. Mas para isso você precisa fazer o quê? Obedecer. Se não obedecer, não vai bem, né? São promessas condicionais. E por fim, propósito das promessas. Aqui, na lição, fala de 3 propósitos. Eu coloquei 4, tá? E existe mais do que esses, tá? Mas esses são os 4 principais. Primeiro propósito da promessa é que Deus estabelece... primeiro propósito da promessa é estabelecer uma aliança com o ser humano. Está aí Gênesis 1, 27, até o versículo 30, Gênesis 2, 16 a 17, né? Então, está relacionado à aliança de Deus com o homem. O pacto com o Senhor quer fazer aliança. O propósito das promessas é porque como o homem caiu, o homem pecou, o propósito das promessas de Deus agora é resgatar esse ser humano. É salvar o homem. Então o propósito é aliança. Aliança de quê? De salvação, de perdão. Tá? É o propósito. Primeiro supremo propósito das promessas. Salvar o homem. Fazer uma aliança com o homem. Pegou? Segundo propósito é agora reconciliar o ser humano, levando o homem para a eternidade. Levando o homem para a eternidade. Então o segundo propósito é levar o homem para a eternidade. Terceiro propósito, zelar pela palavra dele, Deus, zelar pela palavra do Senhor. Então, quarto propósito é glorificar a Deus. Em Romanos, no capítulo de número 11, diz assim no versículo 36, porque dele, por ele
para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, o propósito, quarto propósito das promessas de Deus é glorificar a Deus. Glorificar a Deus. No capítulo, exatamente, isso está em Romanos capítulo 11, e o último versículo, glória, pois, a Deus eternamente. Então, só recapitulando, os quatro propósitos, primeiro, é fazer uma aliança com o homem, para poder salvar o homem. A aliança tem como propósito salvar o homem. Tá? As promessas de Deus, melhor dizendo, as promessas de Deus têm como propósito, número 1, fazer uma aliança. Segundo, salvar o homem. Terceiro, zelar pela palavra de Deus. E quarto, glorificar a Deus. Por fim, eu quero só focar aqui na questão, nós devemos atentar para as promessas de Deus, porque elas não são só de bênçãos, são também de juízos. Ok? E nós devemos atentar bem para as promessas, porque nós podemos ser felizes, abençoados, desfrutar de prosperidade, alegria, de uma vida abundante, uma vida cheia de bênção de Deus por causa das promessas. Ou então nós podemos também enfrentar juízos também por causa das promessas. Ok? E que Deus em Cristo nos abençoe. Nossa próxima aula, nós vamos estudar sobre as promessas de Deus para Israel. Está quentíssimo esse trimestre. Até lá, se Deus quiser. Deus te abençoe. Se você é professor, uma boa aula. E se você não é, espero que essa ministração tenha edificado a sua vida. Fique com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.